no grande expediente, mas em função da decisão emanada por este plenário, não me resta outra alternativa. Algumas coisas os vereadores do PMDB seguem à vista o regimento interno dessa casa. Algumas coisas. Somente o que é de interesse do governo, o que é de interesse da situação, o que é de interesse próprio. Eu sofri um processo, senhor presidente, elaborado por Vossas Excelências, o qual correu nessa casa por mais de 180 dias. Por mais de 180 dias. Quando à época a vereadora Lucila havia assinado uma resolução plenária, juntamente com o doutor Pedro Mar, ex-assessor jurídico deste parlamento, a qual estipulava um prazo determinado certo de 90 dias. Só que Vossas Excelências não cumpriram a lei. Eu, naquela oportunidade, ofereci um requerimento pelo arquivamento do veículo. A vereadora Lucila expediu seu voto de Minerva, juntamente com os demais, rejeitando o meu requerimento. O vereador Cassiano e o vereador Sérgio ofereceram o requerimento pelo não arquivamento e Vossas Excelências acataram. Mas que situação nós estamos vivendo hoje? A Casa Legislativa está perdida. É um problema não mais de ordem moral, e sim de ordem pessoal. Vocês estão com sérios problemas. Se passou o prazo, qual é o entendimento dessa casa? Se está comprovado o desvio, se está comprovado as irregularidades. A exemplo, o processo da CPI da Contal, que Vossas Excelências rejeitaram, eu ingressei no Poder Judiciário, e tal comissão parlamentar só foi instalada por decisão da Justiça, porque Vossas Excelências aqui não cumpriram a lei. Não cumpriram o regimento interno. O que diz o artigo 61 do regimento interno? Que deve ser definida de fora a comissão parlamentar de inquérito. Quando vocês rejeitaram, então vocês não cumpriram, agora querem cumprir. E não são fatos isolados, são diversos acontecimentos que vêm se sobressaindo dia após dia. O processo legislativo quanto à CPI da Contal foi apurado pela Delegacia de Polícia, diversas irregularidades, inclusive cobrança de dízimo. Horas trabalhadas, horas não trabalhadas e pagas, horas pagas não trabalhadas, atestados assinados por enfermeiros, diversas irregularidades. Quando o contrato dizia que a administração não poderia contratar. Eram feitas indicações, eram pagos horas extras, o que não previa o contrato, muda o arquiteto da lei. Vossas Excelências arquivaram, sabendo das irregularidades, ignoraram o manancial de documentos oferecidos pela Corte de Contas, ignoraram tudo o que foi apurado pela Justiça, pelos órgãos de fiscalização. Este é o maior problema. Este é o maior problema hoje. Talvez a vereadora Lucila esteja procurando o processo errado. Então o senhor diz o número? Não? Não, eu sofri 5 processos, vereadora. Eu estou respondendo o 5º. Não, aqui na É aquele que a senhora rejeitou, vereadora. Que a senhora botou o carimbo de rejeitado no meu requerimento. Não. Que eu havia pedido. Vou falar depois. Eu pedi o cancelamento desse arquivamento do processo. A senhora rejeitou. O vereador Cassiano e o vereador Sérgio ofereceram outro requerimento. Vossa Excelência aprovou. Quando eu pedi o arquivamento do feito, em função de já ter decorrido o prazo legal. Foi isso que aconteceu. Ah, tá. Isso mesmo que aconteceu. Mas por que a senhora não cumpriu a lei? Se já havia passado o prazo. Mas está aqui o arquivamento no prazo. Ah, mas o arquivamento, vereador, o arquivamento foi ocorrido 180 dias, vereadora. Só está no processo errado.
Mas esse podia. Mas esse podia. O que eu estou questionando é o comportamento da mesa, vereador. Não é o seu comportamento. É a posição que vocês adotaram em relação a um procedimento e em relação ao outro. Porque eu levei a deliberação este requerimento, pedindo o arquivamento deste processo. E Vossa Excelência se socorreu do parecer da TPM, e aí sim foi arquivado. Depois eu já havia solicitado inúmeras vezes dessa tribuna. E é por essa razão que talvez a senhora esteja respondendo com ação penal de competência do Ministério Público, por ter cometido o crime de prevaricação, que consiste em retardar atos de ofício em função do cargo que ocupa. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso somente são a apuração das irregularidades, o desvio de combustível. É do conhecimento de todo o plenário, de todos os vereadores da comunidade, que havia máquinas que estavam consumindo quando estavam na manutenção. Houve autorizações de abastecimento e ordens de fornecimento com as assinaturas falsificadas de pessoas que trabalhavam na Secretaria de Obras. Então é só isso que eu queria que vocês fizessem. Que me ajudassem. Que me ajudassem a apurar, a encontrar os culpados. Nada mais do que isso. Isso sempre foi o que eu pleiteei, o cumprimento da lei. Eu só queria que a casa me desse o mínimo de resposta possível. Porque, enfim, nós somos colegas. A nossa obrigação aqui é a mesma. É fiscalizar os atos do Poder Executivo. Mas vocês fizeram ao contrário, isso não é feio. Claro que não é feio. Seria feio se vocês não tivessem vergonha na cara. Aí seria muito feio. Hoje em dia, pode tudo, existe tudo. Se sobressai tudo. Porque, como a senhora mesmo gosta de dizer, não adianta mostrar, não adianta provar, não adianta comprovar. As pessoas só enxergam o que querem enxergar. Então, houveram diversos desvios, houveram. Mas vocês estão acobertando. Vocês é que estão contra a lei. Nós não. Nós não estamos contra a lei. Nós estamos ao lado dela. Nós estamos cumprindo com o nosso ofício. Seria tão mais fácil que os vereadores trabalhassem unidos, de forma uniforme. Mas ao contrário, vocês puxam para o lado privado e nós puxamos para o lado público. Puxam para o interesse e nós puxamos para outro. Esse é o prejuízo para o município. Hoje, o interesse privado prevalecer sobre o público. Tem muitas pessoas envolvidas hoje nos desvios. Então vai demorar mais alguns meses, vereador Delcino. Mas as falcatruas já apareceram e as condenações irão vir. Elas irão vir. E aí, como irá ficar a situação? Ah, o secretário de obras está envolvido no esquema? Pague pelo que fez. O prefeito está envolvido? Problema dele. Foram homens para fazer? Tem que serem homens para assumir. Tem que serem homens para arcar com o ônus, não só com o bônus. Quem mais está envolvido? Tem muita gente envolvida aí. Vocês viram as notas com as assinaturas falsificadas? Será que vocês não enxergam? Fica difícil hoje nós mantermos um certo relacionamento. Não existe essa possibilidade. Vocês não me olham, eu não olho para vocês. Eu faço o certo, vocês fazem o errado. Aí vocês vão no fórum, entrar com queixa-crime contra mim. Vão choramingar lá na frente do juiz. Por serem frouxos. Esse é o papel de vocês. Nós devemos começar a tomar ciência e ter consciência, senhor presidente, e ter consciência de certas coisas. Isso são atos espúrios, são situações clandestinas, tendenciosas, que envergonham a moral do Brasil do democratismo. Não é o vereador Alexandre, não é o vereador Delcino que está em jogo, é o poder legislativo. Isso aqui virou uma casa política. Isso aqui não é mais uma instituição. É uma
pedir Vossa Excelência, aos vereadores do MDB, me despedir da comunidade, dos assessores, com a fábula, a lapidade de sempre, convicto da minha postura por essa casa, na certeza de estar sempre cumprindo com o meu ofício. Porque foi por pessoas de próprio caráter que eu estou aqui hoje. São pessoas como os que nos assistem hoje, que votaram em mim, que votaram no meu partido, que despacharam seus anseios do que eles sempre acreditaram, que é a boa fé e que é a defesa do interesse público, e não do privado. Forte abraço.